Tá difícil, né, gente? Tá puxado. Não tá fácil ser Fluminense em 2024. Parece que tudo de bom que aconteceu em 2023, parece que a fatura chegou agora com juros, correção, para pagar à vista, de uma vez só. É impressionante. Quando a gente achou, eu por tantas vezes ao longo desse ano, muitas e muitas vezes, eu sei que eu li alguns comentários, né, gravando esse vídeo pós-jogo, com aquele semblante pesado, né, aquele semblante de derrota mesmo, né, abatimento. E eu, depois de algum tempo, voltei a me sentir assim. Porque teve jogos recentes que a gente se revoltou, né, aí tinha aquela exaltação por um comportamento inadequado, por uma postura covarde em alguns jogos, daí vinha aquela revolta, mas o sentimento que, novamente, que eu sinto hoje é, assim, de um abatimento, porque ele se mistura a uma preocupação muito grande com essa reta final de Campeonato Brasileiro. Quando a gente olha a matemática fria para esse jogo, vamos lá, sei lá, 5 rodadas atrás, vamos projetar aqui a tabela do Fluminense, os jogos que o Fluminense tem que vencer. E os jogos que a gente sabe que o Fluminense tem tudo para perder pontos. Esse jogo contra o Internacional no Beira-Rio era um jogo que a gente contava, repito, na matemática fria, com uma derrota. É o jogo que a gente pode perder. Agora, Fortaleza, Criciúma, Cuiabá, Grêmio, esses jogos a gente tem que ganhar. Como foi Atlético Paranaense, né? Agora, obviamente, quando a bola rola, a gente quer ver o Fluminense ganhar. Isso é claro, evidente. Mas a gente tinha ingredientes hoje que complicavam muito essa missão, né? O bom momento do Inter, jogando em casa, o Fluminense desfalcado, e é claro que dentro de uma análise, isso tem que ser levado em consideração, para que seja uma análise justa, a gente tem que levar em consideração, pô, você perde Cauã Elie, você perde Ganso, Arias, Fábio, Thiago Santos, todos os titulares absolutos do time. Qualquer equipe sentiria falta, qualquer equipe, né, iria sofrer um abalo. Então a gente já imaginava que seria um jogo extremamente complicado, e a gente também já imaginava que o Fluminense iria fazer um jogo reativo. Queria dar a bola para o Internacional ia ter mais posse, mas lembro que no pré-jogo, aqui no canal do Leste, e antes até, eu falei para vocês, me preocupa o que o Fluminense vai fazer quando não estiver quando estiver com a bola, quando recuperar a bola. Qual vai ser a ideia? Qual vai ser o desafogo? Qual vai ser a resposta? Ao optar pela entrada do Guga, claramente o Mano escalou um jogador para defender, como ele fez, como ele admitiu na entrevista coletiva. Para reforçar a marcação pelo lado esquerdo de ataque do Inter, que é um lado muito forte, com o Bernabé jogando muito. Só que, eu já tinha falado antes, que não era uma opção que me agradava. Eu não gostava, não acho que era a melhor opção. Mas vamos ver o que vai acontecer. O Mano não confia nos outros jogadores. Eu vou chegar lá mais pro final do vídeo, porque tem uma resposta que ele fala disso. E aí entra o Guga. E faz uma partida muito ruim, tanto que sai no intervalo. Mais uma escolha que se mostra equivocada do Mano Menezes. Assim como foi a escalação do fraquíssimo Vitor Hugo contra o Vitória no Barradão num jogo decisivo, um confronto direto, ontem a escalação do Guga, mais uma vez, se mostrou ineficaz. Tudo bem que o time conseguiu se defender até certo ponto, porque o Internacional, ele não forçou, o Internacional não teve um ritmo intenso, né? Não fez um jogo tão intenso, porque uma coisa que eu tinha esquecido, o Inter jogou na terça-feira, gente. O Inter jogou na terça-feira, o Fluminense jogaram somente na sexta-feira. Daí eu entendi um pouco a postura do Inter de administrar e depois no segundo tempo recuou demais. Mas beleza. O que me chama a atenção do primeiro tempo do Fluminense foi vergonhoso, foi um lixo. Essa que é a verdade. Não sei se vocês, obviamente nem todo mundo conhece, mas tem uma série chamada The Walking Dead, que eu citei ontem durante a transmissão, que é uma série de zumbi, para quem não conhece. Pega o primeiro tempo, se você tiver coragem, estômago, assista. Vê se não parece um monte de zumbi correndo atrás da bola, para lá e para cá. Para lá e para cá. Tropeçando na bola, errando todos os passes. O Inter toca para cá,
e fica naquele jogo, o Inter sem forçar muito, fazendo o básico o suficiente para, em algum momento, espetar e fazer o gol. E foi assim. Esse foi o primeiro tempo do Fluminense. Com todas as chances, um gol anulado, todas as chances, umas 4 chances do Inter, e o Fluminense não conseguiu sequer ameaçar o gol adversário. Ou seja, o plano, desde sempre, foi se defender. Quando a gente vê a bola, aí sei lá. Se virem aí. Vem o segundo tempo e o Inter, que já merecia fazer o gol, chega a esse gol numa jogada pela esquerda, em que a bola desvia, o Manuel tá olhando para ontem, o Borré vai lá e faz o gol. E o Manuel aqui. Daí em diante, a partir dos 7 minutos, o Inter simplesmente resolve não jogar mais. O Inter parou de jogar. Se tivesse do outro lado uma equipe mais competente, poderia ter castigado. O Inter merecia levar o gol. Na hora até eu falei, cara, que estranho. Mas os caras jogaram terça-feira, devem ter dado uma pregada e foram administrar o jogo. Sabendo que do outro lado tinha um time inofensivo. Um time impotente, com uma dificuldade enorme de criar oportunidade de gol. Com uma jogada enorme, uma dificuldade enorme de finalizar as jogadas. Se limitando a jogar a bola na área. Principalmente com o Marquinhos, que entrou bem no jogo. Marquinhos entrou bem. Escancarou que a escolha foi equivocada, claramente equivocada. Foi. O Marquinhos mostrou isso, sem ter uma grande atuação. Mas ele foi o jogador que, acho que é o que mais participou ali das jogadas do Fluminense no segundo tempo. Só que, se a gente pegar, tem ali depois até os 20, se não me engano, até os 25 minutos, pelo menos, quase 30, fica um jogo morno, um jogo que não acontece quase nada, o Fluminense com a bola, o Inter recua, o Inter faz um convite, vem Fluminense, vem jogar, toma a bola aí, vamos ver o que vocês vão fazer, toma aí a bola, toma que eu não quero jogar não, vem aqui pro meu campo. O Inter convida o Fluminense, que resolve jogar, aparentemente, apesar da vontade, da própria vontade e da vontade do próprio treinador. E o Fluminense começa a ter mais posse, começa a trabalhar a bola no campo, porque o Inter vai todo para trás. O Inter para de, assim, abdica do ataque completamente. O Mano começa a fazer as mudanças. E aí ele resolve tirar o Keno, que para mim era um jogador sem também ter uma grande atuação, tá? Longe disso. Mas era um jogador que estava incomodando, era um jogador que estava tentando alguma coisa. No primeiro tempo foi o único que tentou alguma coisa no ataque de fato. Ele tirou o Keno. Já perdendo o jogo. Para colocar o Serna. Depois entra o Renato Augusto. E aí sai o Bernal e vai o Lima, recua um pouco, ou seja, praticamente 6 por meia dúzia. Somente aos 39 do segundo tempo, coloca o Isaac no jogo e tira o Lima. Com 39 do segundo tempo. O Fluminense o tempo inteiro com a bola. O Inter não querendo mais atacar. O Fluminense tentando fazer alguma coisa. E só aos 40 do segundo tempo, praticamente, é que o Mano resolve mexer. O Mano, claramente, ele tem... Já cansei de falar isso aqui. E nunca deixei de fazer críticas ao Mano. Quando ele errou em várias situações, eu critiquei. Erros, atitudes. Mas, enfim, não vou nem entrar nesse mérito porque é impossível agradar aqueles que querem a crítica pela crítica, ou o elogio pelo elogio. Não é esse o meu objetivo. O Mano teve claramente muitos méritos nessa reação do Fluminense. Isso é óbvio, quem quiser negar isso, tudo bem, respeito a opinião de todo mundo. Teve muitos méritos nessa reconstrução que permitiu o Fluminense sair do Z4, quando era um virtual rebaixado. Assim como ele teve esses méritos, ele também cometeu erros, alguns, ao longo desse percurso. Ontem, e tem sido assim recentemente, o Mano tem escalado mal e tem mexido mal. Ontem ele escalou mal e mexeu mal. Repetiu, o que contribui para um time perdido em campo, para um time, e aí eu vou entrar num outro aspecto aqui, que é o aspecto comportamental, o mental. A covardia ela está entranhada no Fluminense. E isso parte muito da mentalidade também do treinador, que obviamente tem suas dificuldades, teve ontem para montar o time, mas é uma postura que condiz com o que o Mano pensa sobre futebol, que às vezes vai dar certo, mas que na dose errada
na prática, o que a gente vê em campo é a falta de sede da vitória. A gente não pode normalizar a mediocridade. Perder para o Internacional nessas circunstâncias é um resultado totalmente normal. Mas normalizar essa mediocridade de um time que não ataca, de um time que não tem atitude, de um time que não se revolta, ele não transparece emoção. A gente não vê os jogadores em campo incomodados, brigando em situações que o jogo tá perdendo e o time tá tocando bola para lá e para cá. Só no final mudou, mas mudou porque os caras pararam de jogar e o Fluminense tinha a bola e tinha que fazer. E aí, beleza, teve uma chance com o John Kennedy, teve uma bola no travessão, uma chance de letra, depois a bola no travessão, quando já estava 2-0, se eu não me engano, não, já estava 2-0. E aí ele teve ali umas oportunidades, mas é uma equipe que ela não demonstra inquietação, pelo contrário, ela se conforma com o básico, com a lei do menor esforço. Né? Vamos fazer um mínimo aqui, mas muitas vezes o mínimo não é suficiente. Muitas e muitas vezes no futebol, o mínimo não é suficiente. E aí eu nem vou me alongar muito nisso não, mas até porque falar de quem jogou mal, mas que atuação foi essa do Diogo Barbosa? Mas que coisa pavorosa. Samuel Xavier, o segundo tempo do Martinelli. Thiago Silva, a bagunça foi tão grande que o Thiago Silva, foi a pior partida dele com a camisa do Fluminense. Muito mal, falhou no gol que foi anulado e errou outras bolas que, assim, se a gente vendo, se não soubesse que era ele, a gente não acreditaria. Muito ruim a partida do Thiago Silva. Meio de campo, arame liso, normal, como sempre, quase sempre. E aí a gente vai para, além do Guga, a gente já falou, mas, cara, o Cano é um capítulo à parte, porque dói muito, né? Dói. Assim, machuca muito ver o Cano desse jeito. A realidade é que o Cano está tropeçando nas próprias pernas. O Cano não está conseguindo, ele está tentando, mas ele não consegue retomar o seu nível, ele não consegue dar sequência às jogadas. E, obviamente, dentro de um esquema que o não favorece em absolutamente nada, porque o Cano é um finalizador e não tem bola para finalizar, essa que é a verdade. Né? Mas quando ele está fora da área, ele tenta participar do jogo, não acontece nada. E é ruim, porque isso com certeza está machucando ele, ver o jogador que é um ídolo absoluto e saber que ele com certeza é um dos que mais está se importando com a situação, ele com certeza é um dos que mais está preocupado, sabe? Se eu tivesse que escolher um para imaginar, esse cara não deve estar dormindo direito. Se tivesse que apontar para um, apontaria para Germancano. Mas infelizmente, tecnicamente, a situação realmente está muito complicada. Mas eu não vou dizer que isso é só culpa do Mano, porque também é fruto da mentalidade do que ele pensa sobre futebol, porque isso vem acontecendo o ano inteiro, gente. Isso não aconteceu ontem. Isso não aconteceu na rodada anterior. Isso vem acontecendo ao longo de todo 2024. E se a gente não acordar, há um risco muito sério de voltar para a zona do rebaixamento. Eu vou trazer aqui um trecho da coletiva do Mano Menezes para comentar em seguida na resposta dele. Quando a gente tem todas as motivações do mundo, quem está no Fluminense não precisa ser motivado para coisa nenhuma, né? Quem não tem motivação para estar aqui não pode estar aqui. Não temos casos como esse, os jogadores estão trabalhando para isso. Vamos trabalhar bem nas 2 semanas que temos pela frente. E vamos nos preparar para vencer a primeira partida dentro de casa, que sempre é o que a gente tem que fazer. Não dá para vencer 2 jogos, não dá para vencer 3 jogos, temos que vencer. Não podemos adiar essa questão de vencer. É lógico que sentimos a ausência de 5 jogadores. Todo mundo sente a ausência de 5 titulares absolutos. Nós certamente não passaríamos sem sentir isso. Ainda mais contra um adversário que tem a melhor campanha do retorno e que tem jogado bem contra todo mundo e tem aí feito uma série, se não me engano, chegou a 14 jogos sem perder. Tirando isso, né, é claro que nós podíamos ter feito melhor qualquer escolha, né? Eu não sei se você sabe, mas o ano passado um time foi campeão brasileiro com 2 laterais direitos. Então, o problema não são os 2 laterais direitos, não são 2 laterais esquerdos. Fazer bem as coisas que você se propõe a fazer.
E Guga não jogou de ponta direita. Guga jogou na segunda linha do meio campo, a gente fez 2 linhas para defender. E a missão dele no primeiro tempo era fazer isso. Nós dividimos o jogo em partes, entendíamos que era importante conter essa iniciativa do Internacional no primeiro tempo, a gente fez. O Guga fez bem a parte dele que coube. E nós, como equipe, não fizemos a outra parte. Na verdade, sofremos muito mais pelo lado esquerdo, nosso, defensivo, porque não fizemos bem o que precisava ter feito, não marcamos bem, e Tabata estabeleceu uma superioridade muito grande sobre o nosso lado esquerdo defensivo. Bom, a pergunta é bem profunda e bem complexa de a gente resumir em pouca coisa, né? E penso que não é hora da gente fazer isso. Embora internamente nós temos as nossas avaliações, internamente nós conversamos muito sobre isso, a hora agora é de tirar o Fluminense da situação que ele está. Depois que terminar a temporada, acho que é a hora de fazer avaliação. E certamente ela não vai ser expondo esse ou aquele publicamente, porque não é interesse de ninguém, tá? O torcedor tem avaliação, a gente respeita a avaliação, mas eu posso garantir ao torcedor que falta de interesse não há, tá? O que há é um ano que começou difícil e veio se arrastando, né? E aí, ao estar na situação que está, de pressão extrema, porque não é fácil jogar nessa pressão extrema, alguns sentem mais, outros sentem menos. Alguns já passaram por situação como essa, outros estão passando pela primeira vez, porque o clube grande não é normal de estar aí. Então, nessa hora, é trabalhar, falar pouco, porque não vai ajudar nada nós tornarmos situações públicas que nós pensamos para lá ou para cá, e depois, quando terminar tudo isso, fazer a avaliação correta para o Fluminense e para o futuro do Fluminense. Bom, vamos lá. A pergunta do Gabriel é muito pertinente, porque é algo que a gente está batendo muito aqui nessa questão comportamental, do interesse, da dedicação, sabe, da vontade de querer tirar o Fluminense dessa situação. E em alguns momentos a gente não percebe isso. E a resposta do Mano, dentro daquilo que ele poderia responder, ela, para mim, ela deixa sinais muito evidentes. Quando ele fala que a gente está fazendo a nossa análise, é que ele já detectou vários e vários problemas de jogadores que não estão realmente comprometidos, de jogadores que não estão se doando como deveriam se doar, de jogadores que não estão fazendo nem o mínimo para, como parte do grupo, saírem dessa situação que esses caras colocaram no time ao longo de toda essa campanha vergonhosa em 2024. O diagnóstico está sendo feito. Só que, claro, não dá para o treinador chegar e explanar todo mundo. Não dá para o treinador chegar e expor, porque aí você perde o barco de vez e acabou. É fim de linha. É algo que vai ser feito depois, mas tem algo para ser feito agora. E é urgente. Quando eu falo da escalação, falei ontem quem sabe, de uma surpresa de escalar um dos meninos do Sub-17. E eu fico vendo, ontem, quando terminou o jogo do Fluminense, foi ver o jogo do Palmeiras, e foi um massacre do Palmeiras. O Grêmio é outro time também que não quer nada, não joga também, é igual. É igual. Aliás, esses dois times, o Fluminense certamente, se não for o pior, tá brigando seriamente ali para não ser o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Tá brigando bem com o Grêmio também, que é outra porcaria. E aí eu fico vendo o Estevão jogar, aquele garoto jogar, que é um absurdo. Obviamente ele é muito acima da média. Mas alguém acha que colocar um menino do Sub-17, desses meninos campeões agora, o Isaac, o Riquelme, seria pior do que o Guga fez ontem? Pois eu tenho certeza que a responsabilidade por uma derrota não seria jogada nas costas de um garoto desse. Tenho certeza, não nessas circunstâncias. Mas não mesmo. Será que é pior? Será que não... Por que leva Terans para o banco de reservas? O que o Terans fica fazendo no banco de reservas todo jogo se o cara não joga? O que ele está fazendo lá? Não é melhor deixar esse garoto, botar esse garoto para jogar então, ver o que vai acontecer? Por que esse cara vai pro jogo? Se não tem confiança no cara, se o cara não joga, sabe? Não tô falando isso aqui porque é muito fácil para jogar pra galera, colocar os garotos. Não, cara, não. Não. Difícil é o que a gente está vendo. Difícil é continuar apostando em Renato Augusto. Até que o John Kennedy de Justiça seja feito, ele até entrou bem no jogo ontem.
Mas apostar nesses jogadores que não estão dando mais retorno técnico nenhum. E falta pouco para acabar o ano, sim, mas é um ano que pode terminar ainda de forma trágica. O torcedor está de saco cheio. A gente está cansado. Esse ano de 2024 é uma vergonha o Fluminense pro atual campeão da Libertadores. Ninguém aguenta mais. E não é só pelo resultado, não é só pela derrota, não. Ah, mas você não esperava essa derrota pro Inter, todo mundo sabia que isso podia... Claro que todo mundo sabia que isso podia acontecer. Mas é a forma como ela acontece. Esse time, com essa mediocridade, com essa apatia, com essa falta de sangue nos olhos, de vibração, com essa conformação com a mediocridade, sem coragem para atacar, se acovardando muitas vezes, se limitando a ficar correndo atrás do adversário. É muito arriscado, gente. Qual a garantia que vocês têm, que a gente tem, de que o Fluminense vai ganhar do Fortaleza, que tá brigando lá em cima? E até do Criciúma, que jogou pra caramba contra o Botafogo aqui. Jogando essa bolinha aí. Ah, mas os caras vão voltar depois. Beleza, vão voltar. Mas é uma questão... Desculpa, gente. É uma questão de postura que me preocupa. Essa é a minha preocupação. De atitude, sabe? Da falta de revolta que a gente vê desse grupo e desses jogadores. Esses caras, o que eles estão fazendo, eles mereciam cair. Eles mereciam rebaixamento. O que eles estão fazendo, eles mereciam. Quem não merece é a gente. Quem não merece é o torcedor. Quem não merece é a instituição. E é por isso que a gente vai lutar até o fim. É por isso que a gente vai apoiar, que a gente vai batalhar, que a gente vai brigar, a gente vai chorar, que a gente vai se igualar, que a gente vai fazer tudo o que tiver que fazer. Pelo Fluminense, tão e unicamente. Porque esses caras, hoje, envergonham essa camisa. O planejamento dessa diretoria do Mário Bittencourt para esse ano é uma lástima, é uma vergonha. Revolta a todos nós. Faltam poucos jogos, mas é inegável que a situação preocupa. O Fluminense ainda pode entrar na zona do rebaixamento nesta rodada. E se não entrar, continuará próximo na seguinte, depois da data FIFA. Novamente, é um momento de muita preocupação, de muita seriedade, de inquietação. São dias complicados que teremos pela frente, até esse jogo contra o Fortaleza, que vai ser mais um daqueles jogos decisivos, como foi Fla-Flu, como foi Palmeiras, como foi Bahia. Vai ser desse jeito. Não há para onde correr. Queria muito estar aqui falando de outras coisas, sabe? É um disco, o Fluminense 2024 é um disco arranhado. A sensação é que a gente está andando em círculos o tempo inteiro. E tem uma reta final extremamente complicada agora, com a última rodada contra o Palmeiras no Allianz Parque. Não vai ser fácil, mas enfim, seguiremos juntos. Um abraço, pessoal. Quem puder deixar o like no vídeo, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal. Tamo junto, valeu.